Meus amigos, após a enorme repercussão do suposto vídeo íntimo vazado do pastor presidente da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no Pará, ele e a sua esposa se pronunciaram sobre isso e eu quero neste vídeo comentar sobre algo grave que está por trás disso tudo. Sem dúvidas, um vídeo esclarecedor. Por isso me ajuda com o teu like para que mais pessoas também possam assistir nosso conteúdo. Não esquece do like e não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Vem para a família, para você ficar por dentro de notícias que podem ser do teu interesse. Vem pra cá. E no final desse vídeo, só para você que está precisando subir a sua renda, uma vez que ela deve estar profundamente limitada com alta nos preços. Uma feira já é um valor exorbitante. E nesse contexto de crise, eu vou te apresentar uma oportunidade que pode te ajudar e também dar possibilidade de você ajudar a sua família. E não se preocupa, que é de forma honesta, de forma segura. Fica até o final que eu vou te dar todos os detalhes de como funciona. Bora lá. Bem, gente, o pastor Ritter José Marques de Souza é pastor presidente da Comieadepa, que é uma convenção de ministros da Igreja Assembleia de Deus. Uma convenção importante, daí a relevância do pastor Ritter. Eu quero mostrar aqui um trecho de uma fala dele, esclarecendo do que se trata tal convenção e da sua extensão. Olha só um trechinho disso. Então, Pastor, quantos ministros a Comieadepa tem? O senhor tem uma base? Um número? Hoje, em torno de 4.500 ministros. 4.500. 4.500, mais ou menos. E são quantos campos? 1.080 campos que compõem a Comieadepa. 1.080. 1.080 campos. Campos eclesiásticos. Igrejas autônomas. E igrejas autônomas. No Pará, nós temos uma peculiaridade. Nós somos 143 municípios. O dízimo do número de campos. Exato. 143 municípios, mas temos mais de 1.000 campos. Como é que funciona isso? Vários municípios, praticamente todos os municípios, têm mais de um campo, mais de um pastor presidente que dirige os trabalhos ali. No campo onde eu sou pastor hoje, eu estou no município de Ananindeua. Dentro do município de Ananindeua, nós somos 4 campos. E quantas congregações tem o campo que o senhor preside? Hoje, no campo que eu presido, tem 77 campos. 77 congregações. E esses outros campos, pastor, da mesma cidade? Também no mesmo patamar. Por exemplo, o campo do pastor Jaime, que é o campo da Cidade Nova, é um dos vice-presidentes da nossa convenção, ele tem cerca de 80 congregações dentro do mesmo município. Aí nós temos o campo do pastor Gésis, que é o nosso chefe de gabinete, ele tem em torno de umas 50 congregações. Temos o campo do pastor Paulo Pessoa, que é aquele templo que é bem coladinho da nossa Comieadepa. Ali é um templo central, pastor Paulo Pessoa, também tem cerca de 80 congregações. Então, todos são campos com um grande número de congregações, de obreiro, e que, graças a Deus, vivemos em harmonia, sem que um entre no campo do outro. Não existe interferência, pastor, ingerência assim, de vários campos numa mesma cidade? Não tem. O que nos divide muitas das vezes são uma rua, uma avenida. De um lado é o campo A, do lado é o campo B. E um não abre igreja no campo do outro. Se respeita os limites, se respeita a comunhão, o bom viver, e o campo cresce, desenvolve. Todos os anos são milhares de pessoas batizadas em todos os campos e o crescimento tem sido muito grande. Então, assim, devido a essa dinâmica do estado do Pará, que foi construída ao longo do tempo, de desmembrar campos pequenos, fez com que desse crescimento. Que o pastor ele é autônomo, aí ou ele cresce para o campo dele ter visibilidade, ou então ele vai continuar sendo pequeno, né? E como ele deseja ter ali uma visibilidade, um desenvolvimento, tem várias vilas que são maiores do que municípios, tem maior número de crentes, maior número de congregações e um poder aquisitivo até melhor algumas vilas do que determinadas cidades, municípios do estado do Pará. Interessante. É um estado bem peculiar mesmo, né, pastor? Sim. E daí dá para entender a importância do pastor Ritter dentro das Assembleias de Deus, presidindo uma convenção que envolve diversos ministros e até líderes de campos gigantescos. E daí a surpresa de muita gente, especialmente dos fiéis do Pará,
diante dos vídeos íntimos que foram atribuídos ao pastor. Vídeos onde ele aparece fazendo alguns trejeitos de sensualidade e que as pessoas acreditam que estaria sendo enviado para uma outra pessoa. E agora houve uma reunião onde o pastor Ritter participou juntamente com a sua esposa, ela que também é participante ativa do seu ministério. É possível ver isso em diversos vídeos. A paz do Senhor, nós estamos aqui nesse momento especial para te fazer um convite. Dia 15 de março agora, nós vamos ter um grande congresso da Coadespa em breve. O nosso primeiro congresso regional da Coadespa será em breve, dia 15 de março, sobre o tema Guarda o teu coração. Todas as nossas irmãs, vem conosco. Vamos guardar esse coração brilhante que o Senhor Jesus... O pastor Ritter, até o presente momento que eu gravo este vídeo, optou por não gravar um vídeo expressando as suas razões e defendendo a sua inocência, uma vez que, até aqui, ele tem alegado ser inocente em relação a isso e não foi afastado da presidência da Convenção de Ministros que ele preside. Eu até acho que seria muito importante ele fazer isso, ele gravar um vídeo. Se fosse o meu caso, repousar sobre uma acusação da qual eu me entendo como sendo inocente, eu estaria extremamente motivado para defender com a maior tenacidade as minhas razões. Porém, ele optou em emitir uma nota em consenso com a sua esposa. Eu quero mostrar aqui para vocês essa nota e, na sequência, explicar alguns detalhes que envolvem ela. Dá uma olhada. Nota de esclarecimento. Caríssimos pastores, irmãos e irmãs, sociedade em geral, na qualidade de presidente da Comiadepa, em atenção a todos os membros das igrejas a ela ligados, venho, por meio deste esclarecimento, que não obstante a ação de criminosos que manipularam de forma covarde e apócrifa as mídias que recentemente foram publicadas, as quais envolviam a mim e a minha esposa, estamos tomando as providências legais para que a verdade prevaleça. Compartilhador da injustiça que estamos sofrendo, fruto da ação covarde de alguns que querem o poder pelo poder. Competente Polícia Civil do nosso Estado e as autoridades judiciais estão empenhados em coibir e punir no rigor da lei os criminosos que praticaram esse massacre midiático contra a nossa instituição. Juntos em oração e fé é que peço-lhes prudência, pois em breve tudo será revelado. Pastor Ritter José Marques de Souza, presidente. E de acordo com essa nota, o pastor Ritter assume que de fato é ele nas imagens. E aonde entra a manipulação nas mídias que ele está alegando? Ele afirma que esses vídeos íntimos foram enviados exclusivamente para sua esposa, para sua companheira, possivelmente no intuito de apimentar a relação. É um tanto estranho para quem viu os vídeos, os trejeitos que ele faz, as caretas, como que para seduzir a companheira, considerando que isso é para a própria esposa, é esquisito. Mas ele afirma isso e a própria esposa corroborou com isso, afirmando que de fato os vídeos foram enviados para ela. E aonde entra a manipulação nas mídias, as conversas que repercutiram, que viralizaram, apontam uma outra pessoa que não é a sua esposa, que estaria recebendo esses vídeos e que também estaria enviando outras imagens íntimas, o que configuraria um caso de adultério. Mas, se realmente o que ele alegou for verdade, significa que não se configura um caso de adultério, E tem mais alguns detalhes sobre isso na página Assembleianos de Valor. Dá uma olhada. Pastor Ritter Marques se pronunciou. Após a semana de polêmicas envolvendo o líder maior das Assembleias de Deus no estado do Pará, ele veio ao público e se defendeu das acusações e manipulações. De acordo com a declaração do líder religioso, os vídeos de sua intimidade que foram vazados dizem respeito a ele e a sua esposa. No entanto, criminosos manipularam os vídeos, dando a entender que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com uma paraense, Belém do Pará, por nome Darlene Cruz. É importantíssimo destacar que a mulher que é acusada de praticar o adultério com Ritter negou veementemente as acusações. Disse que as imagens foram manipuladas e que ela não conhece esse pastor. Ela afirmou que estão fazendo isso para destruir o ministério do líder religioso. Com certeza, esse é um dos momentos mais tensos do ministério do pastor Ritter. O pastor afirmou que está passando por dores e injustiça. Na reunião que decidiu por sua permanência à frente da convenção, a sua esposa esteve presente e afirmou que os vídeos íntimos vazados do pastor eram para ela. Bem, gente, e sinceramente, esse é o tipo de situação constrangedora que dificilmente alguém que deve assume. Nós já vimos alguns exemplos disso. Pessoas que têm fotos íntimas vazadas e que alegam que se tratou de manipulação. Agora,
Se realmente é verdade tudo que o pastor está alegando, então não se trata de um caso de adultério, e sim um caso de imprudência, de falta de vigilância, que é o que eu espero que seja de fato. Eu torço para que seja isso, que é menos mal, né? Agora, se realmente for uma falta de vigilância, gente, um ministro de Deus precisa ter sagacidade, até porque, igual eu já falei em outros vídeos, o mundo espiritual ele é real. E o diabo quer qualquer deixa para derrubar um ministro de Deus, não só o influenciando a pecar e se corromper, mas criando situações desfavoráveis contra ele. Então, o servo de Deus, o pastor, ele tem que andar em vigilância. Você saber que tem fotos íntimas que você manda para sua esposa no seu celular e você anda com esse celular para lá e para cá, podendo ser roubado, ou alguém ter acesso a esse celular e te prejudicar de alguma forma, isso é uma enorme falta de prudência e de vigilância. Então, se realmente for verdade tudo que o pastor está alegando, foi uma tremenda falta de vigilância. E é o que eu espero que seja. Mas, se não, se realmente os vídeos foram enviados a uma outra pessoa, a uma terceira pessoa, e se configura em um caso de adultério, gente, não compensa você querer manipular a impressão e a percepção das pessoas para se conservar em uma posição. Até porque quem confirma de fato o ministério é Deus. Quem confirmou o ministério de Davi foi Deus. Por isso que Davi, apesar do seu pecado, da sua transgressão, que foi terrível e vergonhosa, mas ele assume que errou, ele reconhece o seu erro e busca misericórdia em Deus. E Deus, que é aquele que levanta e que abate, levantou o ministério dele. Deus o perdoou. Até mesmo Manassés, que foi um rei perverso em todos os sentidos. E quando no seu cativeiro ele se humilha perante o Senhor, reconhece o seu erro, Deus se compadece dele e restitui novamente ele ao seu reino. Então o nosso Deus é misericordioso e é ele que de fato confirma o ministério. E se esse Deus teve piedade de Manassés, será que ele não vai ter de mim, de você, de um ministro do evangelho que de repente comete um erro e que peca e que falha? Agora, lógico, cada um tem que arcar com as consequências do seu erro. Mas buscar misericórdia em Deus, e é Deus que levanta. E eu sei que tem muitos por aí que, infelizmente, em vez de buscar esse refúgio, essa confirmação de Deus em suas vidas, preferem tentar manipular as pessoas e erguer o seu ministério ou se conservar em uma posição a partir de uma ilusão, de uma mentira, que eu espero que não seja este caso. E justamente por isso, oremos a Deus, para que a verdade, como sempre, venha triunfar, mesmo em detrimento de outras pessoas. E se há alguma injustiça sendo cometida contra o pastor, que venha cair por terra. Essa deve ser a nossa oração e também pelos nossos irmãos em Cristo, aí, que muitas vezes são, lógico que são afetados por essa situação, especialmente os irmãos lá do Pará. Oremos e que a verdade venha sempre prevalecer. É isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários. Muito obrigado pela sua visualização aqui. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Talvez você esteja cansado da mesmice e sem ideias que possam mudar a sua realidade financeira. Renda extra para você é só se trabalhar mais e mais e mais. Mas e se você tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando, mas sem se extenuar excessivamente, sem perder a sua qualidade de vida? E isso é possível. Está na hora de você enxergar a internet não apenas como entretenimento, mas como um negócio rentável e que veio para ficar. E quanto mais cedo você entender isso e se inserir nesse mercado, mais você estará à frente de pessoas que ainda não deram o primeiro passo. E o meu amigo Tom Dimas irá te ajudar nessa jornada. Com apenas um celular em mãos e o direcionamento certo, você poderá romper com a escassez e mudar a sua realidade financeira como muitos estão conseguindo. Cara, eu ajudei o meu pai a pagar uma dívida de 36 mil. Nossa. Eu consegui através do mercado digital. Eu não sei como está aqui, ó. Agora é a sua vez. Entra no link fixo nos comentários e tira lá todas as suas dúvidas. Entra lá sem compromisso. Inclusive dúvidas sobre valores, descontos, etc. E se prepare para a mudança. Até o nosso próximo vídeo.